Então, qual é, galera? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thales Rodrigues, professor de Física do canal Chamo Físico. E sim, esse é mais um vídeo do projeto Físicos do YouTube. Se você não conhece esse projeto, deixa eu resumir aqui para você, porque tem muita coisa boa rolando. 13 professores de Física daqui do YouTube se uniram para entregar conteúdo de qualidade, de forma organizada para vocês. Toda semana, 4 vídeos são publicados. 2 duplas acabam trabalhando o mesmo assunto, só que um dá a teoria e o outro faz exercícios. No vídeo de hoje, eu e o professor Breno, do canal Física Mais, nós vamos discutir sobre impulso e quantidade de movimento. Eu vou com a teoria, eu vou te ensinar o que é impulso, vou te ensinar o que é quantidade de movimento e chegaremos no teorema do impulso, que foi questão do Enem do ano passado, hein? O Breno possivelmente vai trabalhar essa questãozinha aí com vocês. E aí o Breno vai discutir lá no canal dele, logo depois que esse vídeo aqui terminar, que ele for publicado, ele vai liberar lá no canal dele um vídeo de exercícios sobre esse mesmo assunto, impulso e quantidade de movimento. Então não deixe de conferir teoria aqui comigo e depois exercícios com o Breno lá no canal Física Mais. Bora começar? Solta a vinheta! Então vamos lá, nós vamos começar aqui então discutindo o que é essa grandeza chamada impulso. Já deixa o like nesse vídeo aí, que o vídeo vai ser bom demais da conta, olha só. Item 1, anote aí no seu caderno, impulso de uma força. Nós vamos representar essa grandeza impulso pela letra I maiúscula, beleza? Então tá aí a definição, o que é o impulso de uma força? Atenção! Impulso é uma grandeza vetorial. O que isso significa, Thales? Que tem módulo, direção e sentido. É representada por um vetor, por uma seta, que está associada à aplicação de uma força durante um intervalo de tempo. A situação é bem simples e eu acho que essa palavra impulso, ela traz aqui a mesma ideia de impulso do cotidiano. Quando que você impulsiona alguma coisa? Quando você faz uma força em alguma coisa durante um certo tempo. E aí você consegue impulsionar aquela coisa, tá? Então acho que é bem tranquilo entender isso daqui. Olha para essa situação. Representei aqui um rapazote, um broto, tá? Tá ali um topetinho, fundamental ter o topetinho, sabemos disso. Empurrando um bloco, uma caixa. Bom, ele empurra esse bloco fazendo uma força F durante um certo tempo. Então ele fica um tempo empurrando essa caixa. Esse empurrão que ele dá na caixa gera, portanto, um impulso, ok? Impulso, igual eu disse, é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. E eu vou começar discutindo com vocês aqui a direção e o sentido. Para onde que aponta essa grandeza chamada impulso? Bom, é meio óbvio que se essa pessoa faz a força para a direita, o impulso gerado por ela está para a direita, tudo bem? O impulso está para onde atua a força. Força para a direita, impulso para a direita. Então eu representei aqui em azul o impulso. O impulso ele acompanha a força. Força para a direita e impulso para a direita. Agora, pelo amor de Deus, não vai querer somar essas duas grandezas. Não, porque o aluno ele é tarado com somar vetores. Ele não pode ver 2 vetores que ele já quer somar. Você não pode somar esse vetor força com o vetor impulso. Pensa assim, ai Thales, então se os 2 estão apontando para a direita, eu posso somar os 2, né? É claro que não. Força é força, impulso é impulso. São grandezas diferentes, inclusive com unidades diferentes. Nós veremos aqui, tá? As duas existem, mas representam coisas completamente diferentes. Então pronto, então você já sabe para onde que aponta o impulso. O impulso aponta para onde aponta a força. Legal. Agora, como calcular esse impulso? Atenção! Existem 2 maneiras para você calcular o impulso. A primeira maneira, que é mais comum inclusive nas provas, é se a gente fosse considerar que esse empurrão que o cara deu, essa força F, foi constante naquele intervalo de tempo que ele aplicou. Então ele está aplicando a mesma força, a força é constante durante o intervalo de tempo.
Quer calcular o impulso? Veja como é simples. Quanto maior a força que ele fizer, maior vai ser o impulso, concorda comigo? E quanto mais tempo ele ficar empurrando o bloco, maior vai ser o impulso que ele vai dar. Então, nada mais justo do que você definir o impulso como sendo o produto entre a força e o tempo. Vê se faz sentido. Quanto maior a força, maior será o impulso. Quanto mais tempo ele ficar empurrando, maior será o impulso. Então, o impulso ele depende da força e depende do tempo. Quanto mais força, mais impulso. Quanto mais tempo você ficar empurrando, maior será o impulso. Então, nós vamos definir o impulso de uma força constante como sendo a força vezes o intervalo de tempo. Thales, qual que é a unidade do impulso? Coloquei para você aqui entre colchete. Entre colchete eu estou falando da unidade. Esse SI aqui significa Sistema Internacional de Unidades, tá? Força é dada em Newton, tempo é dado em segundos. Então, o impulso será dado em Newton segundo. Esse Newton segundo nós vamos chamar de Newton segundos mesmo, tá? É Newton segundos, não tem outra unidade não, é Newton segundos e é isso aí, tá? Então, o impulso é dado em Newton segundos, ok? Agora, lembra que eu te falei que existe uma outra maneira de você calcular o impulso? Essa outra maneira, inclusive, ela é geral, tá? Que é a partir de um gráfico. Um gráfico da força em função do tempo, tá? Então vamos para um caso geral aqui agora. Imagine que eu te dei um gráfico da força em função do tempo. Como que essa força que o cara está fazendo se comporta com o tempo? Bom, no primeiro gráfico aqui, inclusive, eu coloquei uma força constante. Uma força constante com o passar do tempo. Você já sabe que quando a força é constante, o impulso é a força vezes o tempo. Entretanto, graficamente, observe, o que é a força? A força é esse cara aqui, ó. O que é o tempo? O tempo é esse cara aqui, ó. Se eu pego a força e multiplico pelo tempo, no fundo, o que eu estou calculando é a área desse gráfico. Sim, a área sobre o gráfico de força por tempo representa o impulso. Aqui no caso foi uma coincidência, né? Essa área é essa fórmula, que é na verdade a fórmula exclusiva para forças constantes. Essa é uma força constante. Mas aí eu aproveito para te ensinar o seguinte: e se a força for variável? Suponha que o cara comece empurrando com uma determinada força, ele vai cansando e vai fazendo uma força cada vez menor. Tipo esse gráfico aqui, ó, força em função do tempo. Ele começou com uma força grande, mas com o passar do tempo a força foi diminuindo. Como que eu faço para calcular o impulso dessa força? Nem pense em usar a fórmula força vezes tempo. Afinal de contas, a força não tem um valor constante para você colocar na fórmula. A única saída que você terá aqui é a área do gráfico. Faz a área embaixo desse gráfico e você vai encontrar o impulso. A área do gráfico é sempre até o eixo X, hein? No caso, o eixo do tempo. Então, seria a área desse trapézio. Então, você vai lá, faz base maior, mais base menor, vezes a altura, divide por 2, que você vai saber, então, quanto que vale o impulso. Então, duas maneiras de calcular o impulso. Força vezes tempo, se a força for constante. Ou, caso geral, se a força for constante, variável, não interessa. Área do gráfico de força por tempo, beleza? Então aí você consegue então calcular o impulso. Tranquilo aí? Definimos então que essa grandeza é chamada impulso? Bora para a próxima grandeza, que é a chamada quantidade de movimento. Segue comigo. Agora nós vamos definir uma outra grandeza chamada quantidade de movimento. No ensino superior, a gente não costuma chamar de quantidade de movimento, não. A gente chama de momento linear. É a mesma coisa, beleza? Mas no ensino médio, tradicionalmente a gente chama de quantidade de movimento. E eu vou representar por um Q maiúsculo, beleza? O que é a quantidade de movimento? Atenção, a quantidade de movimento é também uma grandeza vetorial, é representada por uma seta, que está associada à márcia e à velocidade do corpo. Eu tenho uma certa dificuldade com crase, quem me acompanha aqui sabe disso, então eu fiquei meio na dúvida, será que eu coloco crase nesse? Coloco crase nesse? Ah, meu Deus do céu, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu arrisquei, eu coloquei crase em um, não coloquei crase no outro, sei lá. Eu espero que seja facultativo, quem sabe, né? Coloca, não coloca, tanto faz. Que se dane, tá aí. Um tem crase, o outro não tem, se é assim mesmo, eu não sei, depois você deixa nos comentários aqui pra mim. Beleza? Bom, então vamos lá. Quantidade de movimento é essa grandeza vetorial que está associada à massa e à velocidade do corpo. Todo corpo que tem massa e velocidade tem quantidade de movimento. É tipo energia cinética, lembra dela? A energia cinética, todo corpo tem massa e velocidade, tem energia cinética. Só que energia cinética não é quantidade de movimento, são coisas diferentes, tá? Energia cinética é escalar, inclusive, não aponta para lugar nenhum. Quantidade de movimento aponta, é uma grandeza vetorial. A situação é a seguinte,
Imagina que eu tenho um bloquinho, esse bloquinho ele tem uma certa massa e uma certa velocidade, ok? Se ele tem massa e velocidade, ele tem quantidade de movimento por definição. Para onde que aponta a quantidade de movimento dele? Pois bem, a quantidade de movimento aponta para onde aponta a velocidade do corpo. Se a velocidade está para a direita, nós vamos falar que a quantidade de movimento também está para a direita. Sempre assim, velocidade para a direita, quantidade de movimento para a direita. É assim que funciona, beleza? Essa quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E pelo amor de Deus, mais uma vez, nem pense em somar esse cara com esse cara. São grandezas diferentes. Velocidade é velocidade, quantidade de movimento é quantidade de movimento. Não dá para somar essas duas coisas, beleza? E observe também que a quantidade de movimento é uma grandeza, digamos assim, momentânea. Como que eu posso explicar isso? O impulso, ele analisa um trecho, né? Porque é uma força aplicada num certo tempo. Quantidade de movimento não é em um trecho. A quantidade de movimento é do corpo, naquele momento. Ou seja, esse corpo aqui, ó, com essa velocidade, tem essa quantidade de movimento. Se num próximo instante ele vai ter outra velocidade, ele vai ter outra quantidade de movimento, beleza? A quantidade de movimento é momentânea, é daquele instante ali, com aquela velocidade ele tem aquela quantidade de movimento. Matematicamente, como que nós vamos calcular a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é calculada como sendo o produto massa e velocidade. Quer saber a quantidade de movimento de um corpo? Pega a massa dele e multiplica pela velocidade. Essa é a definição. Inclusive, no sistema internacional, no sistema internacional, qual é a quantidade, a unidade, melhor dizendo, da quantidade de movimento? A unidade da quantidade de movimento vai ser quilograma, que é a massa, vezes a velocidade, que é metro por segundo. Então, a quantidade de movimento é dada em quilograma, metro por segundo. É isso. Thales, quilograma vezes metro por segundo, a gente pode chamar de quê? De quilograma metro por segundo. Não tem outra unidade, não. É isso mesmo, ficou meio feio, mas paciência, tá? Quilograma metro por segundo é a unidade, então, da quantidade de movimento. Maravilha! Nesse momento, então, você já sabe o que é o impulso de uma força e você já sabe o que é quantidade de movimento. É chegada a hora de unir essas duas grandezas. É a hora que eu te apresento aqui o chamado Teorema do Impulso. Segue comigo. Ah, que maravilha! Olha só, estamos chegando no finalzinho do nosso vídeo aqui. Teorema do impulso. O que é isso? Agora nós vamos unir esses dois conceitos, impulso e quantidade de movimento. Você vai ver que essas duas coisas estão conectadas. A situação aqui é a seguinte. Imagine que eu tenha um bloquinho que inicialmente já tenha uma certa velocidade, uma velocidade inicial V0. Você sabe, inclusive, que se ele tem velocidade, ele tem também quantidade de movimento, certo? Então esse bloquinho tem aqui uma certa quantidade de movimento inicialmente. Uma força resultante é aplicada sobre ele e atua durante um intervalo de tempo ΔT. Isso daqui era para ser um relógio, tá? Eu fiz o desenho aqui, ficou um negócio meio esquisito, né? Mas é só para falar que daqui para cá passou um intervalo de tempo ΔT. Essa força empurrou o bloquinho durante esse intervalo de tempo. E se tem força durante o intervalo de tempo, nós podemos dizer que essa força resultante gerou um impulso. Um impulso que é um impulso resultante. Legal? O impulso resultante de todas as forças. Maravilha! No final, bom, da sua experiência de vida, dos seus conhecimentos de leis de Newton, você sabe que esse bloquinho ele vai acelerar. E no final ele vai ter uma velocidade maior do que ele tinha inicialmente. Afinal de contas, a força está a favor do movimento. Então ele acelera, ganha velocidade, ok? Então o problema é esse. Inicialmente o bloquinho tem uma velocidade V0, atua uma força resultante durante um certo intervalo de tempo. E aí ele acaba chegando numa velocidade maior, VF. Legal? Agora vamos para uma dedução matemática. Acompanhe comigo. O impulso resultante, o impulso da força resultante, pela definição, é a força vezes o tempo. Essa é a definição de impulso, nós já vimos isso. E aí eu vou propor uma primeira mudança aqui que é a seguinte. Segunda lei de Newton. Da segunda lei de Newton, você bem sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Tudo bem? Então eu vou trocar essa força resultante aqui, ó, por massa vezes aceleração. Tranquilo demais? Então troquei a força resultante por massa vezes aceleração. E aí eu vou propor uma outra coisa, que é a seguinte, olha que show. Você sabe que aceleração, por definição, é a variação da velocidade por tempo, não é isso? Repare que nessa minha expressão apareceu esse termo aqui, ó, A ΔT. A ΔT. O que é esse A ΔT? Uai, passa multiplicando aqui, né? O A ΔT é a variação da velocidade, né? Então, no lugar do A ΔT, eu posso colocar a variação da velocidade. Então, ficamos assim, ó, que o impulso da força resultante é a massa vezes a variação de velocidade. Até aqui estamos bem? Tranquilos aí? Acompanharam?
Bom, no lugar dessa variação de velocidade, nós podemos pensar o seguinte: o que é variação de velocidade? É a velocidade final menos a inicial. Tudo bem? É a variação da velocidade. Fazendo a distributiva, ficamos assim, ó, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Legal? Mas o que é a massa vezes a velocidade final? É justamente a quantidade de movimento que ele vai ter no final, né? Massa vezes velocidade. E a massa vezes velocidade inicial? É a quantidade de movimento que ele tinha no momento inicial. Mas peraí, Thales, a quantidade de movimento final menos a inicial é o tanto então que a quantidade de movimento mudou. Perfeito! Chegamos no teorema do impulso. O impulso resultante é a variação da quantidade de movimento de um corpo. Todas as vezes que um corpo estiver submetido a um impulso resultante, ou seja, uma força resultante gerando um impulso, né, porque ela é aplicada num certo tempo, a quantidade de movimento desse corpo vai variar. O tanto que a quantidade de movimento do corpo varia é justamente o impulso da força resultante. Essa é a ideia. Deu para entender aqui? Então esse é o chamado teorema do impulso. O impulso da força resultante, que é o somatório de todos os impulsos, de todas as forças, né, é a variação da quantidade de movimento do corpo. O Breno vai trabalhar com vocês alguns exercícios para a gente aplicar exatamente isso, o chamado teorema do impulso, beleza? E aí vocês terão a oportunidade de trabalhar um pouco mais com essa fórmula. Agora, antes da gente finalizar o nosso vídeo aqui, eu queria discutir com vocês uma aplicação do teorema do impulso, uma aplicação qualitativa, eu vou deixar as contas para o Breno, uma aplicação qualitativa que tem, na verdade, uma série de exemplos parecidos. É importante que você entenda isso daqui. A situação é a seguinte, olha só. Imagine que eu tenha, por exemplo, um carrinho e esse carrinho tem uma velocidade V0. Tá, então vamos lá. Se esse carrinho tem uma velocidade V0, ele já tem inicialmente uma quantidade de movimento. Show de bola. Suponha que esse carrinho vá colidir com uma parede e no final ele parou, beleza? A velocidade final dele é 0. Então me conta aqui, nesse problema, teve variação da quantidade de movimento do corpo? Sim. Antes ele tinha quantidade de movimento, porque ele tinha velocidade. No final, a quantidade de movimento dele é 0, porque não tem mais velocidade. Então a quantidade de movimento variou. Espera aí. O teorema do impulso me diz o seguinte: se tem variação da quantidade de movimento, tem que ter um impulso de uma força atuando. No caso, o impulso de uma força resultante. Nesse problema é fácil de você entender por que existe essa força resultante, né? Quando ele colide com a parede, bom, a parede faz uma força sobre o carrinho, né? Uma normal ali, uma compressão. Então existe uma força aqui, ó, feita pela parede, que é a força resultante, que é aplicada durante um certo tempo, que é o tempo da colisão, né, entre o carrinho e a parede, beleza? Essa força resultante tem um certo valor e fez o carrinho parar. Agora, o que eu quero discutir com vocês aqui é, fisicamente falando, por que o amortecimento ele é interessante. Por exemplo, ao invés de colidir direto com a parede, que é uma estrutura rígida, eu poderia, e você já deve ter visto isso nos autódromos, né, em corridas, os caras colocam lá um pneu assim, ó, mete um pneu aqui assim. Por quê? Porque o pneu emborrachado, ele tem uma estrutura que vai aumentar o impacto, o tempo de colisão, melhor dizendo, o tempo de interação. Quando o carrinho ele bate, se ele bate na parede que é rígida, bom, o impacto é muito rápido, a parede é rígida. Se ele bate num pneu, o pneu amortece, afunda, enquanto isso ele está interagindo ao tempo passando. Tudo bem aqui? Então, com o pneu, o tempo de interação fica maior. Observe que, no final das contas, a variação da quantidade de movimento é a mesma. Sim, a variação da quantidade de movimento é a mesma, porque no final das contas o corpo ele tem a mesma velocidade inicial e no final ele não tem quantidade de movimento. Então vai variar o mesmo tanto. Só que a variação da quantidade de movimento é o impulso resultante, que é a força vezes o tempo. E aí, saca só, com o pneu você aumentou o seu tempo de interação, certo? O pneu amorteceu a parada. E quando você aumenta o tempo de interação, para variar a quantidade de movimento mesmo tanto, a força que você faz acaba sendo menor. Ou melhor, a força que você vai sofrer no impacto acaba sendo menor. E isso é interessante, né? Principalmente para o piloto que está ali dentro do carro. Você aumentando o tempo de interação, você diminui a força que vai ser aplicada sobre ele nessa colisão. Deu para entender isso aqui? Então, de certa forma, eu te expliquei como que funciona fisicamente esse lance do amortecimento. Igual eu disse, esse exemplo aqui, ele tem uma série de exemplos, né, parecidos
Por exemplo, se você dá um soco em uma pessoa, não estou recomendando isso, tá? Mas se você dá um soco em uma pessoa com a mão aqui, ó, livre assim, tá? A mão aqui, ó, a sua mão ela tem uma estrutura bem rígida, né? Isso faz com que o tempo de interação com o rosto da pessoa fique muito pequeno. E o tempo de interação muito pequeno, a força fica grande, o estrago é grande, tá? Quando você coloca, por exemplo, uma luva de boxe, alguma coisa assim, querendo ou não, a luva amortece um pouquinho, aumenta o tempo de interação, diminui a força, né? O estrago acaba sendo menor. Ou, por exemplo, antigamente os carros eles tinham uma estrutura, né, a lataria muito rígida, o que não era interessante, porque essa estrutura é rígida, o impacto acontece num tempo curto e aí a força fica grande. Quem sofre lá dentro, né, a pessoa que está dirigindo o carro, acaba ficando sujeita a uma força muito grande, o que não seria interessante, tá? Hoje, os carros eles são, digamos, quase que maleáveis, né? Assim, o impacto, qualquer batidinha que dá estraga, amassa fácil e tal. Mas do ponto de vista físico isso é interessante porque, apesar de te dar um prejuízo maior ali, salva a sua vida. Porque o impacto, né, acontecendo com um tempo de interação maior faz com que a força fique menor, né? E o dano provocado sobre você acaba sendo menor. Outra situação que eu estou pensando aqui, se você pega, por exemplo, ovos, né? Se você compra ovos, os ovos eles vêm naquelas embalagenzinhas assim, meio que de papelão, aquele negócio, onde a interação ali, né? Se ele vai vibrando, de certa forma há um amortecimento ali. Aumenta o tempo de contato nessas vibrações, diminui a força. Se você, por exemplo, colocasse os ovos em uma caixa rígida, possivelmente com uma vibraçãozinha ali, ele já iria quebrar. O tempo de interação fica curto, a força fica alta e a casca não aguenta essa força e acaba quebrando, beleza? Então são algumas possibilidades qualitativas do teorema do impulso, beleza? É isso então, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, eu espero que você tenha curtido essa aula sobre impulso e quantidade de movimento. Não esquece de deixar o like aí e corre agora para o canal do Breno Física Mais para ver o vídeo de resolução de exercícios desse assunto, beleza? Foi um prazer, é isso, até breve, tchau, tchau.